Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo seja contigo, que o amor de Deus, que a bondade de Deus, que a graça do Senhor estejam sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família. Que em sua infinita bondade e misericórdia, neste momento, enquanto você me vê, ou somente me ouve, que neste exato momento o Senhor dos Exércitos visite a tua casa, levando para a tua vida, levando para o teu lar, levando para a tua família toda a sorte de bênçãos no nome santo de Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Olha, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve, tá bom? Porque este canal existe para ser um canal de paz, um canal de bênçãos, um canal de esperança para a tua vida e também para a tua família, no nome santo do Senhor Jesus. Compartilhe, manda esta palavra, manda esta promessa para quem você ama, para quem é especial para você, tá bom? Deus vai te recompensar no nome santo do nosso Senhor Jesus. Você acredita? Você crê na Bíblia? Você. Claro que acredita, pastor. Que pergunta é essa? Você acredita que tudo que está na Bíblia foi o que Deus mandou escrever para nos ensinar, para nos advertir, para nos educar, para nos direcionar, para falar conosco? Ou você acredita nisso, meu irmão? Ou minha irmã, você acredita? Escreve aqui, eu acredito, pastor. Eu acredito. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que Deus se comunica, que Deus fala conosco através da palavra, através da Bíblia? Você acha que a Bíblia é um instrumento de Deus para se comunicar conosco, para nos revelar a sua vontade? Escreve aqui, só se você acredita, tá bom? Mas, pastor, por que você está falando isso, pastor? Claro que eu acredito na Bíblia, pastor. Acontece que algumas pessoas dizem que acreditam, mas não é verdade. Como assim, pastor? Porque algumas pessoas acreditam em partes da Bíblia. Como assim? Tem gente que só acredita no Novo Testamento. Não, pastor, o Antigo Testamento não serve mais, o Antigo Testamento não é mais importante, outros só acreditam nos Salmos, outros só acreditam nos Evangelhos. A Bíblia é muito maior, muito mais abrangente do que só os Salmos e os Evangelhos. Obviamente que ambos são importantes, importantíssimos. Mas Deus fala conosco também através de outros livros. A Bíblia é dividida em algumas seções. Tem a seção histórica, o Pentateuco, na verdade, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico. Este é o Pentateuco. Penta de 5, né? 5 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia também tem os livros poéticos. Poéticos, pastor? É. Por exemplo, o livro de Salmos é um livro poético. O livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E o livro de Jó também se encaixa ali na categoria de livros poéticos. A Bíblia também tem os livros proféticos. E os livros proféticos, eles se dividem em 2 seções: profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e outros. E os profetas menores, pastor, Abacuque, Amós, Joel. Mas, pastor, por que essa divisão? Profetas maiores e menores. Os maiores são os mais importantes, né, pastor? A gente precisa ler, não é verdade? Não. O nome é chamado de profeta maior porque o livro é maior. Só por causa disso. Não é porque o profeta é mais importante, não, viu? É porque o livro é maior. E profetas menores porque os livros são menores, bem pequenininhos, 1 capítulo, 2 capítulos. São livros pequenos, mas não menos importantes do que os livros maiores. E eu queria te citar, por exemplo, nessa categoria de profetas menores, o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele é muito pouco mencionado, estudado, muito pouco pregado, né? Agora,
Tem um trecho no livro do profeta Abacuque que com certeza, você já ouviu falar sobre este texto, ou sobre estas passagens. São textos que viraram música. E com certeza, se você não viu algum sermão, algum livro, alguma mensagem sobre este texto, com certeza você já ouviu alguma canção sobre ela. E se você já ouviu, escreve aqui, tá bom? Música ou sermão, se você já conhecia esse texto. Escreve aqui, eu conhecia, pastor. Alguns aqui, mesmo sem eu mencionar o texto, já sabem de que texto estou falando. Acontece que no comecinho do livro de Abacuque começa a questionar a Deus, porque Abacuque ora, Abacuque clama a Deus, e parece, a impressão que Abacuque tem é que Deus não está ouvindo. E Abacuque acha que Deus não está ouvindo porque Deus não responde. Perceba que nós também, em alguns momentos da vida, somos assim. Somos, pastor? Somos. Nós, por não vermos uma resposta de Deus, nós começamos a pensar que Deus não está nos ouvindo. Mas não é porque não tem resposta que Deus não está ouvindo, não é verdade? Deus estava ouvindo a oração, o clamor, as súplicas de Abacuque, o profeta dele, pelo seu povo. Então, depois de Abacuque questionar a Deus, Deus chama Abacuque no cantinho e diz para Abacuque que ele é o responsável em cuidar, em zelar, em manter a proteção do seu povo. E então, depois que Abacuque entende o papel, depois que Abacuque entende que Deus ainda está no controle, que Deus ainda está no comando de tudo, Abacuque então menciona as palavras que agora eu vou anunciar para você, que essas são as palavras que eu disse que você já ouviu em algum lugar, com certeza, uma igreja, aqui mesmo na internet, em alguma música. Abacuque diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e que o produto da oliveira minta. Abacuque cita aqui três árvores, né? Ainda que a figueira que produz o figo não floresça. O que Abacuque está dizendo? Porque a figueira só produz o fruto depois que ela floresce. Porque da flor vem o fruto. Então, se a figueira não floresce, não tem frutos. Então, Abacuque disse, ainda que não haja figos para comer, ainda que o produto da oliveira minta. O que é isso, o produto da oliveira minta? A oliveira produz o quê, pastor? Você sabe o que produz a oliveira? Qual é o fruto da oliveira? Escreve aqui para você ver, para me saber se você sabe mesmo. Não esqueça que oliveira lembra um tipo de quê? De azeite, né? Oliva. A oliveira produz azeitona. Você sabia, né, que o azeite é feito da azeitona, não sabia? Então, Abacuque fala da figueira. Ainda que a figueira não floresça, ele diz também da vide, ainda que não haja fruto na vide ou na videira. O que a videira produz? Você sabe? Escreve aqui. Deixa eu ver se você sabe. Qual é o fruto da videira? Abacuque menciona três tipos de árvores. Ele menciona a figueira, ele menciona a oliveira e menciona a videira. Deixa eu ver se alguém acertou. Isso, acertou. Parabéns. A videira produz a uva. Sério, pastor? Não é uveira, não, não. A planta que produz a uva não é a uveira, não, é a videira. Então Abacuque disse, olha, ainda que não haja figos para comer, ainda que não haja uva para fazer o suco, para comer, ainda que não haja azeitona. E ele vai mais longe, falando de frutos, ele parte para o curral. Ainda que no curral não haja gado, ainda que todas as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, ainda que não haja carne, proteína para se comer, ainda que não haja gado, galinha, cabrito, carneiro, ainda que não haja nada. Todavia, diz Abacuque, o profeta de Deus, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo que não importa o que aconteça, ainda que as coisas faltem para ele, ainda que as coisas faltem para nós, ele está dizendo, se alegrem, se exultem no Senhor. Faltou, eu orei, Deus não me... Eu pensava que Deus não estava me ouvindo.
mas estava me ouvindo. Ele vai me responder, mas no momento dele. Não desista de orar, de clamar, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja gado no curral, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que coisas ruins aconteçam, ainda que uma crise se estabeleça, se alegre. Coloca o motivo, coloca a razão da tua alegria, do teu bem-estar. Coloca a razão da tua paz em Deus. Se alegre no Senhor, exulte no Deus da tua salvação, porque no tempo certo, no tempo dele, o Senhor dos Exércitos vai se manifestar. E como disse Jó, eu creio que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará sobre a terra. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Nos ajuda. Nos ajuda a continuar confiando, esperando, acreditando. Esperando no Senhor, confiando em Ti, na certeza, meu Deus, que ainda que algumas coisas faltem, ainda que nós passemos por dificuldades, nos ajuda a continuar acreditando, buscando e colocando a motivação da nossa alegria no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. Bendito seja Deus. Olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e também sobre a tua família. O Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, creia. Se alegre no Senhor, confia e espera no Senhor, porque se você crer, você verá a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus.